Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos de 1 a 6. Atos 28, de 1 a 6. Atos 28, de 1 a 6. E havendo escapado o apóstolo Paulo, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, que acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Que Deus se digne em abençoar em nossos corações esta palavra que nós acabamos de ler. Podeis assentar, vamos ouvir um número especial. Que nós precisamos muito do nosso Deus. Ele gosta, dessa nossa dependência dele. E esse cântico me lembra, eu cantei todo arrepiado, porque ele me lembra uma fase da minha vida em que eu acordava às 3 da manhã para orar ao Senhor. E dizia muito isso para ele: Senhor, eu preciso tanto de ti. E eu continuo dizendo: Senhor, eu preciso de ti. E esse ano que eu trouxe hoje, ele fala exatamente isso. A necessidade que nós temos de dizer: Deus, somente o Senhor sabe da minha luta, somente o Senhor sabe das minhas tribulações, mas somente o Senhor tem a chave que abre a porta das bênçãos. Que essa mensagem sirva também para o seu coração nessa manhã. Cuida de mim, aonde der.
Lucas foi quem registrou esse feito, tendo em conta que ele era o médico que acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Lendo este texto, pergunta-se: o que fazer quando as lutas são intensas em nossas vidas? Por sua fidelidade e dedicação ao Senhor Jesus, o apóstolo Paulo sofreu muita perseguição, privação, açoites, prisões. No auge da luta, foi falsamente acusado de blasfêmia ou algo parecido, de acordo com o livro de Atos, capítulo 21, versículo 28. Como prisioneiro, Paulo foi enviado a Roma para ser julgado por César. Durante a viagem, ocorreu um naufrágio. A partir daí, se desenrolou uma situação que nos ensina muitas lições espirituais, tais como: nas lutas, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante dos problemas volumosos que se agigantam cada vez mais diante de nós. Deus coloca pessoas boas para nos auxiliar, às vezes materialmente, outras vezes através de conselhos e ações espirituais. Versículo 2 do capítulo 28 de Atos diz: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Não pouca humanidade quer dizer muito amor, muita humanidade. Isto nos quer dizer o seguinte: não estamos sós nas tribulações e nos problemas. Muitas vezes somos levados pela falsa impressão de que somente nós estamos sofrendo e a vida de outras pessoas está um mar de rosas. Não é verdade? Nós costumamos comparar nossas vidas com vidas de outras pessoas, crentes e até impias. Imaginamos que só nós carregamos uma cruz pesadíssima, e a cruz que os outros carregam são mais leves, maiores. Grandes partes das tribulações pelas quais passamos ocorrem para o nosso próprio benefício, razão pela qual a Bíblia diz: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mas, além de não sermos os únicos a sofrer pela causa de Deus, somos acompanhados solidariamente por Deus e por outras pessoas, usadas por Ele para nos confortar. Por exemplo, no caso em tela, notamos alguns irmãos que foram solidários ao apóstolo Paulo e o apoiaram. Paulo estava preso no navio, estava preso na ilha de Malta, mas se considerava prisioneiro de Cristo. Ele prefacia a carta endereçada a Filemão nestes termos: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e não de César. Ele cria que estava no centro da vontade de Deus, mesmo estando preso. Ao ser levado para a prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo teve como benefício o livramento das emboscadas dos judeus que queriam matá-lo. Então veja, Paulo podia pensar: mas eu sou servo fiel a Deus, estou sendo levado à prisão sem ter feito mal algum, só que a prisão, tanto de Éfeso quanto de Roma, lhe serviu para preservar a vida, já que os judeus estavam preparando armadilhas para o matá-lo.
A oportunidade de descansar também foi oportuna, pois Paulo estava bastante fatigado pelas batalhas na defesa do Evangelho. Estando preso, teve tempo para orar mais e meditar na palavra de Deus. De lá, da prisão de Roma, Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas que contribuíram muito e continuam contribuindo para o progresso do cristianismo. São elas as epístolas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a Filemão. Verdadeiramente podemos fazer coro com o apóstolo Paulo que diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Como podemos constatar, não estamos sozinhos nas nossas tribulações. Um outro pormenor que não deve ser esquecido é que a ajuda pode vir de onde nós menos esperamos. Os bárbaros são uma referência aos nativos da ilha de Malta que não falavam grego. Eram pessoas simples, rústicas, estranhas, mas hospitaleiras. Que lição aprendemos aqui? Em Hebreus capítulo 13, versículo 2 está escrito: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. O ensino que nós recebemos da atitude dos bárbaros é que nós precisamos ser hospitaleiros, precisamos ser solidários com aqueles que estão em necessidade. O que aprendemos é que muitas vezes pessoas que não são dos nossos, dos mais próximos a nós, elas são usadas por Deus para nos auxiliar. Pessoas que não são do meio cristão, que são solícitas, solidárias e hospitaleiras, e elas estão prontas para estender as mãos, e nós, como crentes que somos, precisamos agir desta forma, que isso agrada a Deus. Mas Deus usa quem quer, como quer, para nos corrigir ou nos ajudar. No caso do apóstolo Paulo, o frio era intenso naquela época do ano, pois o inverno estava chegando, suas vestes estavam encharcadas pelo naufrágio e a chuva. E aqueles homens prepararam uma fogueira para aquecer o apóstolo. Isso nos mostra que sempre quando estamos enfrentando dificuldades, alguém prepara uma fogueira para nos aquecer da nossa frieza espiritual ou de frieza fraternal. Quando Jesus foi levado ao Sinédrio para ser julgado, Pedro estava embaixo no átrio, aquentando-se na lareira por causa do frio. Conforme relata Marcos, no capítulo 14, versos 66 a 67. Na verdade, o frio que Pedro estava sentindo tinha 2 vertentes, uma física e a outra espiritual. Tanto a verdade isto, que imediatamente perguntado pela criada se estava com Jesus, Pedro negou dizendo: não o conheço. Esse fato nos mostra que assim como Deus providencia meios para nos aquentar, nos manter fortalecidos, entretanto as vicissitudes da vida, por conta delas, o diabo também joga sua cartada para intensificar nossas aflições, visando desaquecer a nossa fé. Na experiência de Paulo na ilha de Malta, o diabo usou uma cobra para picar-lhe a mão. Lutamos a cada instante para nos mantermos fiéis a Deus. É luta contra nosso adversário, contra doenças, contra nós mesmos. Enfim, o mundo em que vivemos é um mundo de aflições,
intermináveis. Quem se esforça pelo reino de Deus incomoda muito o diabo e ganha outros inimigos. Paulo possuía o ministério do amor, que estava sempre pronto para ajudar as pessoas e encorajá-las nas suas adversidades. Ao nosso lado existem muitas vidas que estão tristes, desanimadas, amedrontadas e ansiosas. Precisamos abraçá-las espiritualmente. Algumas estão em hospitais infectadas por doenças, outras na fila de espera, aguardando a ordem para fazer a cirurgia. Pessoas desalentadoras, pessoas sofredoras. Paulo sofria as ameaças constantes das autoridades constituídas, estava sendo levado para a prisão e enfrentou um naufrágio. Pessoas que estavam naquele navio, que estava sendo sacudido por conta da tempestade. Quanto sofrimento! Paulo, mesmo sendo prisioneiro naquela embarcação, assumiu o posto de líder espiritual, dizendo aos que estavam no mesmo barco: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que foi que Deus falou ao apóstolo Paulo? A resposta está em Atos capítulo 27, versos 22 a 24. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. A Bíblia não promete isenção de sofrimento a nenhum servo de Deus. Prestem atenção. Se alguém ouvir o contrário, é mentira. Todos os servos de Deus sofrem, não sofrem pouco, não. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Cobras sempre aparecem para morder a mão de quem trabalha para o Senhor, para censurar, caluniar, perseguir, fofocar, porque elas não gostam do calor da alegria e da verdadeira paz com Deus. Convém-nos lançá-las no fogo do juízo divino, mas perdoá-las para que se evite mágoas ou revolta em nossos corações. Há que se lembrar a existência de outros tipos de ofícios que preferem destilar o veneno da maledicência ou do juízo temerário. Os moradores da ilha de Malta ficaram surpresos com a cena que presenciaram. Viram um homem escapar num terrível naufrágio e ser picado por uma serpente venenosa. Então, precipitadamente, fizeram o seguinte juízo: este homem certamente é um assassino. Como a opinião dos homens, ela é inconstante. É perigosíssimo julgar pela aparência. Há uma expressão popular que diz: as aparências enganam, como enganam. Vejamos como exemplificação o caso de Jó, registrado no capítulo 9, versículo 3. Ele sofria não por conta de algum pecado que tivesse cometido, mas sim porque estava sendo provado por Deus. E os bárbaros da ilha de Malta ficaram atônitos quando perceberam que a picada da víbora venenosa não causou dano algum ao apóstolo Paulo. Cumpria-se ali o vaticínio de Jesus em relação aos apóstolos, descrito por Marcos no capítulo 16, versos 17 a 18, nestes termos:
E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Paulo passou por essa experiência de ser picado por uma cobra e não morreu. João, no capítulo 9, mostra que quando Jesus viu um cego de nascença, os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Quem ajuda alguém é recompensado. A atitude de amor e preocupação dos moradores da ilha para com o apóstolo Paulo foi retribuída por Deus através do próprio apóstolo Paulo com a cura de muitas enfermidades naquele lugar, conforme os registros de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 8 e 9. No naufrágio, ninguém se perdeu. Sabem por quê? Porque ali naquela embarcação tinha um homem que vivia um relacionamento íntimo com Deus. Estavam naquele navio 276 pessoas, nenhuma delas se perdeu. Meus irmãos, a atitude de obediência de um crente, declara Horácio, tem o efeito de despertar talentos, os quais, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidos. Então muita gente reclama do sofrimento e da dor, mas esse sofrimento e dor vem em nosso próprio benefício. Todos nós buscamos mais a Deus, todos nós levamos mais a sério a vida cristã quando somos atribulados ou estamos passando por alguma prova. Adormecidos, na mesma esteira de pensamento, Ernest Renan escreve: os golpes da adversidade são terrivelmente amargos, mas nunca estéreis. Finaliza o filósofo francês Emmanuel Mounier: a cada insucesso o homem de fé poderá repetir: sinto-me livre como ar para recomeçar o que Deus quiser. Se os israelitas não tivessem conhecido o sofrimento do Egito, jamais teriam atingido a terra que mana leite e mel. Se não tivessem vivido 40 anos na escola do deserto, nunca teriam aprendido a depender de Deus e ser-lhe obediente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por maiores que sejam as aflições desta vida, nada há de se comparar com aquilo que nos aguarda e que Deus quer nos dar na eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Portanto, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. E esta é a recomendação para a igreja. Por maiores decepções, maiores ingratidões, maiores sofrimentos e dores que cada um tenha passado nesta vida, com pessoas de fora ou até dentro da igreja, isso é muito pequeno em relação àquilo que Deus tem para nos oferecer. E Ele assim